Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, né? E eu venho aqui já trazendo discussões de vários casos clínicos, né? Só que no Café com Acupuntura nós já discutimos mais de 320 casos clínicos, né? Fizemos também várias aulas de fisiologia energética, de padrões de desequilíbrios energéticos de vários órgãos e várias vísceras, aliás, de todos os órgãos e todas as vísceras. E hoje, então, né, retorno com as discussões de casos clínicos depois de uma temporada aí que o Instagram, né, não permitia que eu publicasse, né, as fotos das línguas como a gente sempre fazia para fazer as discussões de casos clínicos. Felizmente, depois de quase um ano sem fazer os casos clínicos, eu retorno com eles para nossas discussões aí e levar o melhor conteúdo para vocês, tá? Então hoje vamos fazer um caso clínico sobre síndrome de Burnout, tá? É uma patologia psiquiátrica, né, que está crescendo muito, a síndrome do esgotamento profissional, né? Então, chegou um caso clínico e eu quero discutir isso mais a fundo com vocês, então vai ser bem interessante. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar aqui para nós começarmos e lembrando, enquanto eu fixo aqui, que estamos com as inscrições abertas para a Semana da Acupuntura Emocional. É online, é gratuito, é ao vivo, tá? Serão nos dias 18, 20 e 21 de março agora, às 8 horas da noite. Então, você não pode perder, tá? Lembrando também que amanhã estarei aqui também com o podcast Melhores Alunos com a Cibele Siqueira, vai ser incrível, tá? Aguardo vocês. Caso clínico, síndrome, eu não dou conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo, burnout. Isso, perfeito, sejam todos muito bem-vindos. De volta aos casos clínicos, que maravilha, deixa eu só ver se tá entrando a foto da língua. Oh, perfeito, do jeito que nós gostamos. Então, vai ser interessante, vamos lá. Vamos falar então sobre síndrome de Burnout, né? Cafezinho com acupuntura de volta aos casos clínicos. Síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, né? Então, é um caso clínico, então vou passar o caso clínico aqui, trago a foto da língua e depois nós comentamos sobre as melhores estratégias para esse tratamento, tá? Karen, maravilha estar aqui, Valéria, muito bom, tá? Sejam todos muito bem-vindos, vocês são incríveis. Tá? Então, síndrome de Burnout, né, uma síndrome de esgotamento profissional, que é um distúrbio emocional, né, um distúrbio emocional que vem com sintomas de exaustão mental e física, tá? Exaustão mental, exaustão física, com estresse, com esgotamento físico, resultante de um trabalho desgastante, né? Que demanda muita responsabilidade, que demanda muita competitividade e geralmente pode estar ligado a questões de assédio dentro do trabalho, tá? E o nosso caso clínico hoje é sobre síndrome de Burnout. Ó, a Ana tá aqui também, maravilha. Vocês são incríveis. É fantástico ter cada um de vocês aqui conosco, tá? Compartilhe aí o Café com Acupuntura com todos os seus colegas e vamos crescer cada dia mais essa linha editorial aí de um conteúdo para que vocês possam juntamente conosco aqui desenvolver uma linha de raciocínio mais profunda dentro da medicina chinesa. Então, nossa paciente é uma paciente do sexo feminino, tá? Uma paciente do sexo feminino que apresentava-se um quadro de assédio no trabalho, né? Bem como eu falei aqui no início, tinha um assédio no trabalho muito grande, não concordava, né, com as questões antiéticas que ocorria dentro da empresa, mas a chefe a obrigava a fazer mesmo assim. Tá? Então, quando ela tinha alguma reunião, ela apresentava o seu ponto de vista, né, a chefe dela assediava ela e isso gerou um quadro, né, de burnout, tá? Um quadro de muitas questões de medo e de insegurança. Medo e insegurança, tá? Muito medo, muita insegurança, já começou a perder o posicionamento, já não tinha mais vontade de se posicionar, tá? Ela ficou mais ou menos 1 ano e meio ainda nesse trabalho, a partir do momento que iniciou-se as questões de assédio,
Tá? E foi um período tão intenso na vida dela que ela começou, inclusive, a ter ideações suicidas. Ideações suicidas. Para vocês verem um nível de esgotamento mental, de esgotamento físico que trazia todo esse processo, né? Muito junto aí com assédio no trabalho. Tá? E ela só relatava, né? Muito choro, muita tristeza. Então, aqui no caso clínico de hoje, nós já percebemos um mix de emoções que vem junto com o esgotamento mental, com o esgotamento físico mesmo, que essa paciente acaba gerando, né? Porque a partir desse momento ela já não tem mais energia para nada. E aí não é só uma emoção, é uma baixa de energia com um mix de emoções. Medo, insegurança, tristeza, muito choro, isso pode gerar ansiedade. E tudo isso, né, é um quadro muito difícil de se lidar. Né? Então por isso que sempre que eu falo aqui sobre as emoções, principalmente quando chega pacientes com quadros emocionais tão profundos assim, nós vamos sempre entendendo o nosso paciente e trabalhando ele da melhor forma possível. E nesse caso aqui, né, como vários outros casos, sempre recomendando, se o paciente não estiver em tratamento médico, psiquiátrico e psicológico, né, o paciente precisa entrar com esse tratamento associado com a acupuntura. Tá? Então eu falo muito sobre a acupuntura e eu gosto de deixar bem claro aqui que a acupuntura sozinha ela não vai fazer milagres, mas ela junto com outras frentes de tratamento ela será imprescindível para o resultado do nosso paciente. Tá? Então sempre vou bater nessa tecla aqui porque isso é de extrema importância. Tá? E a paciente relata então que ela não apresenta quadros de cefaleia, né, sem cefaleia. Isso aqui é importante nós colocarmos porque muitas vezes as questões mentais, as questões emocionais podem gerar associação com cefaleia. Tá? A paciente também nega constipação intestinal, então não tem constipação intestinal. Então interessantíssimo isso aqui, porque nós percebemos sim um quadro emocional bem intenso, mas um quadro emocional que ainda não reverberou no físico, que não chegou com características muito grandes no físico. Tá? Então, para nós entendermos melhor todo esse processo, tá? Eu vou fazer aqui o levantamento de todo as partes da fisiologia energética juntamente com o diagnóstico energético para a gente chegar na melhor linha terapêutica dessa paciente. Então, essa paciente ela apresenta assim, um quadro de características emocionais. Tá? Então, ela relata muito medo, muita insegurança, muito quadro de choro, de ideação suicida, tá? Muita tristeza. Isso é o que a paciente nos traz. Tá? E lembrando que, por nós termos, né, um quadro de uma patologia psiquiátrica, né, a síndrome de Burnout, que tem um esgotamento físico e mental, né, a pessoa não tem energia, então nós podemos pensar no esgotamento físico, na falta de energia, nós vamos ter a terra, que é a fonte de matéria yin, tá? O fogo, yang, juntamente com o metal, energia yang, tá? E também o consumo da energia ancestral, da essência. Consumo da essência. Isso tudo interfere diretamente chegando onde? Chegando no sangue. Chegando no sangue. Tá? Chegando no sangue. E as questões, né, de esgotamento mental, ela vem por conta de um quadro de estresse muito grande que acaba consumindo a energia do Shen. Tá? Então olha só que interessante, o quadro clínico, ele vem por conta de um emaranhado de emoções que estão interferindo diretamente na qualidade de vida dessa paciente. Né? Na qualidade de vida dessa paciente. E quando nós entendemos isso, fica fácil de nós entendermos ainda mais o diagnóstico energético através da língua. Olha só isso aqui. Essa é a língua da nossa paciente. E para quem está chegando agora, que está chegando uma galerinha nova aqui no Instagram, eu faço avaliação de línguas por 4 etapas, tá?
por 4 etapas. Então, a primeira etapa eu avalio se tem saburra, tá? Se a saburra está presente ou ausente. Se a saburra está ausente, beleza, finalizamos nossa avaliação de saburra. Se ela está presente, nós vamos avaliar se ela está branca ou amarelada. Perfeito? Essa é a primeira etapa da nossa avaliação de língua. Segundo fator que eu vou avaliar na língua é a coloração da língua. Qual que é a cor dessa língua? Essa língua ela é vermelha, pálida ou arroxeada? Segundo ponto que eu avalio na língua. O terceiro ponto são as alterações de forma. Essa língua apresenta fissura? Essa língua apresenta edemaciado? Está volumosa? Ela apresenta marcas de dentições? Essa língua ela está desviada? Ela está trêmula? Então tudo isso eu avalio na terceira etapa, que são as alterações de forma. E por fim, o último ponto que eu avalio na língua é com relação à umidade de líquidos orgânicos, de dinheiro. E aí, essa língua apresenta úmida ou seca? Tá? Então eu gosto de fazer análise de língua nesse passo a passo, né? Nessas características, nesses pontos específicos, porque isso não me deixa perdido. Tá? Uma das minhas maiores dificuldades em avaliar, fazer o diagnóstico energético no início lá da minha formação, era justamente isso, porque eu queria ver tudo que tinha na língua, mas eu não fazia correlação com nada. Então eu via tudo, mas não conseguia interpretar. Tá? Então foi a forma que eu encontrei de ser mais assertivo no meu diagnóstico energético. Então eu avalio saburra, cor, alterações de forma e umidade. A partir desses 3 pontos eu consigo chegar no diagnóstico energético com mais precisão dos meus pacientes. Tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos avaliar. Saburra. Essa língua apresenta saburra? Sim ou não? Se ela tem saburra, essa saburra, ela é branca ou amarela? Ela é uma saburra branca ou amarela? Me ajudem aí no diagnóstico. Por isso que as discussões de casos clínicos são boas, porque elas permitem que nós temos uma troca de informações aqui na discussão de caso clínico. Tá? Eu direciono e vocês me ajudam na parte do diagnóstico. Perfeito. Paciente sim apresenta saburra, uma saburra de característica branca. Tá? Então primeiro eu vou vir anotando todo o processo que eu encontro na língua, todos os achados. Depois eu venho traduzindo para os padrões de desequilíbrios. Show? Então beleza, avaliação de saburra, finalizamos. Saburra está presente e ela tem característica branca. Segundo fator, cor. Qual que é a cor dessa língua? Essa língua ela pode ter 3 cores: pálida, arroxeada ou vermelha. Qual que é a cor dessa língua? No quesito cor, qual que é a cor dessa língua? Perfeito, perfeito. É uma língua com mais característica vermelha. Aparentemente, nós não conseguimos identificar pontos arroxeados ou pontas de palidez nessa língua. É uma língua vermelha. Show de bola! Segundo fator da avaliação da língua, também nós chegamos e batemos o martelo aqui. Terceiro ponto que nós vamos avaliar na língua é as alterações de forma, tá? Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Ela tem fissura? Ela tem fissura? Ela está edemaciada, volumosa? Ela tem marcas de dentições? Né? Desviada ou trêmula, né? Como aqui é uma foto, a gente não vai conseguir ver se ela está trêmula, tá? Mas é uma característica que nós avaliamos aqui nos padrões de desequilíbrios e alterações de forma, tá? Olha só, Valéria Caruso aí, show, perfeito, maravilha estar aqui, Silvana, Ana, Cíntia, sejam todos muito bem-vindos, tá? Estou voltando com as discussões de casos clínicos depois de mais de 320 casos clínicos discutidos, retornando agora que o Instagram permitiu que eu voltasse a compartilhar as imagens da língua. Tá? Então, perfeito. Olha que interessante. Nós temos algumas questões que chamam a atenção aqui. Tá? Ela tem uma fissura que vem lá da raiz até a ponta. Conseguem visualizar isso? Fissura da raiz até a ponta, mas predominantemente na ponta. Mas predominantemente na ponta. Então nós temos aqui um processo de uma ponta da língua bifurcada, que parece a inversão, né, de um coraçãozinho. Parece um coração. Show, ó. Valéria, saudades de suas aulas, são fantásticas.
Por isso que eu falo que eu tenho os melhores alunos do mundo. Tá? Então a fissura da raiz até a ponta, né, ela vem mais superficial e aprofunda, tanto chegando mais a fundo no coração. Nós temos sim uma língua edemaciada, aparentemente algumas marcas de dentições não tão proeminentes, mas também, né, com um quadro de uma língua volumosa, tanto é que dá pra gente ver essa volumetria, né, ali na língua, principalmente nas questões das laterais ali, né, no centro. Tá? Então tem edema, está denteada. Não é o que mais chama atenção, mas ela tem umas marquinhas de dentições, em especial na transição do triplo aquecedor médio para o triplo aquecedor superior. E também, né, o último fator, aparentemente pela foto, ela parece ser desviada. Tá? Como é uma foto que pega só a foto da língua, não dá pra gente comparar com todos os quadros do rosto, ela parece sim desviada. Tá? Desviada. E o último fator que nós vamos avaliar, né, justamente aqui, é a questão da umidade de líquidos orgânicos, tá? A umidade de líquidos orgânicos, tá? Ó, Silvana perguntando, e essa fissura na lateral, um cortezinho? Então, geralmente quando tem essas questões que eu avalio por foto é mais complicado porque a gente não tem como perguntar para o nosso paciente, tá? Mas isso aí pode ser uma cicatriz, pode ser aparelho ortodôntico que às vezes fica incomodando e gera essa fissura, então eu não vou considerá-la nesse primeiro momento, tá? Com o paciente nós podemos perguntar se é algo temporário ou é uma cicatriz mesmo. Show? E por fim, então, vamos avaliar a umidade. A umidade dessa língua. Umidade de líquidos orgânicos, de salivação. Essa é uma língua que apresenta umidade. Ela está presente ou está ausente? Tem brilho de líquidos orgânicos nela? Sim ou não? Ou ela é mais por uma característica seca? Úmida ou seca? Como vocês avaliam essa língua? Perfeito. Ela é úmida, né? Tem umidade presente. Umidade, lembrando que essa umidade aqui é de líquidos orgânicos. Show! Agora que nós já encontramos todos, né, os padrões de desequilíbrios, né? Todos os padrões de desequilíbrios não. Agora que nós encontramos todos os processos, né, os achados da língua, agora eu vou traduzir para os padrões de desequilíbrios energéticos. Perfeito. Se tem saburra branca nessa língua, ela tem um padrão de frio interno. Frio interno. E olha só, porque voltando lá no início do caso clínico, as emoções que essa paciente mais sente é medo e insegurança. Olha aqui o frio interno causado pelo medo e pela insegurança. Tá? Olha só que interessante, porque agora eu consigo correlacionar todos os fatores para vocês entenderem como eu faço a avaliação dos meus pacientes, o diagnóstico e o tratamento. Show? Então, se ela tem saburra branca, medo e insegurança, perfeito, está correlacionado. Mas ela também está vermelha, então ela tem síndrome de calor. Olha que interessante. Professor, como que um paciente pode ter frio e calor? Ele pode ter síndrome de frio e calor quando ele tem uma síndrome mista, que é uma síndrome mais complexa, uma síndrome mais difícil de ter os melhores resultados. Então, por aqui, nós já identificamos que o prognóstico dessa paciente não vai ser um prognóstico de resultado muito rápido, mas ela vai ter uma melhora progressiva ao decorrer do tratamento. Show? Fissura da raiz até a ponta. A fissura, ela está correlacionada à deficiência de energia em ti do baço, por conta da alteração de forma, mas além da deficiência de Inti do baço, ela apresenta uma alteração de forma na ponta. Então ela tem uma deficiência de Inti do baço e do coração. Mas essa fissura, ela vem superficial da raiz até a ponta, que nos mostra um processo de desgaste da essência. Desgaste da essência. Um consumo da energia ancestral. Um consumo da energia ancestral. Perfeito? Olha só o nível que nós vamos chegar nas discussões de casos clínicos. Tá? Se está edemaciada, ela tem uma estagnação de ti. Em especial do baço, que é o baço quem capta a matéria-prima, capta a energia aí. Tá?
E ela está denteada, então mostra que esse volume já está chegando nas laterais. Então, além da estagnação de Ti do baço, ela também tem uma estagnação de Ti do fígado e da vesícula biliar. Do fígado e da vesícula biliar. Show? E ela apresenta desviada. Se nós olharmos a fissura faz uma curvatura. Ela apresenta, então, um certo desnível, que nos mostra um quadro de irregularidade energética, de vento interno. Irregularidade de Ti e de sangue. Tá? E ela é uma língua que apresenta uma certa umidade. Ela tem uma umidade. Então, essa umidade nos mostra uma deficiência da energia Yang-Qi do pulmão, em especial, que não consegue colocar os líquidos para circular. Show? Perfeito? Pessoal, olha só que interessante. Vou voltar aqui para mim. Olha só que interessante. Para quem está acompanhando aqui o caso clínico, que eu comecei falando, né? Paciente com quadro de Burnout, tá? Síndrome do esgotamento mental, síndrome do esgotamento físico, síndrome do esgotamento profissional, né? O que nós falamos? A paciente tem quadro de medo e insegurança, tá? Em especial, as emoções que a paciente mais traz pra gente. E ela tem um quadro de esgotamento energético, né? Ela tem falta de energia. O consumo energético é tão grande, mental, o consumo é tão grande mental, que ela tem um desgaste de energia. E aí, olha só que interessante, essa paciente apresenta deficiência de energia Yin. Nós falamos aqui, ó, deficiência de Yin. Deficiência de Yin. Essa paciente apresenta deficiência de Yang. Olha aqui, deficiência de Yang. Essa paciente apresenta uma fissura que vai da raiz até a ponta, um consumo da essência, desgaste da energia ancestral. Então essa paciente tem uma deficiência energética geral, uma deficiência de energia geral, que interfere inclusive no sangue. Essa língua dessa paciente hoje está vermelha. Se ela mantém esse processo de desequilíbrio energético por longos períodos, como que vai estar a tendência à coloração dessa língua? Ela começar a ficar pálida. Porque a deficiência de energia vai começar a gerar uma deficiência de sangue. Então, por isso que é importante nós entendermos todos esses processos da fisiologia energética, porque isso nos direciona, inclusive, a entender o prognóstico dessa paciente. Se ela tivesse com a língua pálida, ia ser mais difícil o tratamento dela. Mas como ainda não chegou no sangue, é só energético, a gente consegue ter um resultado mais rápido. Apesar dela ter uma síndrome mista, de calor e frio. Por quê? Porque ela tem um quadro de medo e insegurança que resfria as energias, deixa a energia fria. Se a energia da água é fria, a água gera um autocontrole sobre o fogo, gerando então uma ascensão da energia Yang. Por isso que consome o Shen, consome a mente dessa paciente, síndrome do esgotamento mental. Show? Percebem? E aí, se nós temos um padrão de esgotamento mental, uma alteração do Shen, o que o Shen faz? Gera terra, gera estagnação de Ti, que mostra através da língua edemaciada. Só que essa estagnação já está chegando onde? Já está chegando lá na madeira. Porque ela está começando a ficar denteada. Denteada. Então percebe que essa paciente apresenta uma cronicidade de alteração dos 5 movimentos? Percebem? Uma alteração de cronicidade dos 5 movimentos? E aí a paciente apresenta padrões de desequilíbrios de frio da água, de calor do fogo, de deficiência e estagnação da terra, de estagnação da madeira, de irregularidade da madeira e de deficiência de Yang do metal. Apresenta desequilíbrio nos 5 movimentos. Mas qual que é a origem do problema?
Qual que é a origem do problema? Agora, eu gosto dessas discussões de casos clínicos que eu instigo vocês a pensarem. E aqui eu vou passar um dos insights mais fortes dentro da acupuntura para vocês agora. Qual que é a origem do problema dessa paciente? Qual que é a origem do problema? De onde vem? De onde vêm esses desequilíbrios emocionais e de onde vêm esses desequilíbrios energéticos? Excesso de atividade mental. Sim, é um excesso de atividade mental. Sim, é uma alteração emocional. Mas onde é a raiz do problema? O que é o gatilho para ela ter tido a síndrome de burnout? Emoção predominantemente, medo, perfeito, medo. Mas qual que é o gatilho? De onde vem? De onde vem? Por que ela tem essa baixa resistência no medo? Por que a síndrome de burnout nela foi causada pela ascensão do medo? E não pela ansiedade? E não por conta da preocupação? E não por conta da tristeza? E não por conta da raiva, da mágoa, do rancor que ela ficava da chefe dela em não deixar a paciente, não deixar essa funcionária ter as opiniões dela, mesmo sendo questões antiéticas. Sabe de onde vem? Olha só a Karen. Karen chegou bem perto. Possivelmente, né, a Karen já foi mais exata, né, da constituição física, do biotipo da água. Eu não sei o biotipo da minha paciente, mas com certeza o gatilho vem da constituição física, da biotipologia dessa paciente. Pode ser água? Pode, porque ela fala muito de medo e insegurança, mas pode ter uma emoção por trás mascarada. Olha que incrível. E se você quiser entender por que a constituição física é o gatilho, é o local de menor resistência, é o que gera todo esse padrão de desequilíbrio para a paciente, eu vou explicar isso detalhadamente dentro da semana da acupuntura emocional. O porquê que essas emoções vêm por conta da constituição física. Por que fazer o diagnóstico da constituição física é tratar a raiz do problema do seu paciente. E é por isso que eu recomendo fortemente a gente tratar essa paciente com os protocolos de inteligência emocional. Porque além de ser uma condição mental, os protocolos de inteligência emocional vai fornecer para essa paciente, um processo de conscientização, de racionalização das emoções, gerando um autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai gerar o quê? Um autocontrole emocional. Juntamente com tudo isso, a gente consegue trabalhar todos esses padrões de desequilíbrios energéticos. Tá? Então, se a paciente fala que tem muito medo e insegurança, o que nós podemos fazer? Fazer a dessensibilização da água para melhorar o medo e a insegurança. Mas ela tem também ideações suicidas e tristeza. Depois nós podemos fazer a dessensibilização do metal. Isso aqui nós vamos avaliando sessão por sessão para entender o processo dessa paciente. Para entender todo esse processo. Tá? O pessoal está perguntando aí, a Semana da Acupuntura na Inteligência Emocional. Semana da Acupuntura Emocional é online e gratuito, o link está na minha bio. Ou me mande um direct que eu te mando o link também para você se inscrever. Tá? Faça sua inscrição, é online, é gratuito, dias 18, 20 e 21 de março. Tá? Eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Tá? Então, dessensibilização da água, dessensibilização do metal, e vou vendo como a paciente vai avaliando, como ela vai reverberando. Tá? E além de tudo isso, nós podemos, então, começar a entender por que ela tem esse quadro de medo e insegurança, de
é tristeza, e aí nós podemos também trabalhar a constituição física dela. Trabalhar a constituição física dela, através da dessensibilização. Mais do que isso, nós podemos entender, e eu vou explicar muito a fundo isso dentro das aulas da Semana da Acupuntura Emocional, por que as emoções, elas são o gatilho. Por que as emoções vão determinar a sua constituição física. Tá? O local de menor resistência, onde você gera os seus desequilíbrios iniciais. E aí eu vou fazer isso, tá? Através de uma dessensibilização gestacional, que vai promover uma limpeza das emoções que nós vivenciamos desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Emoções que a nossa mãe sentiu, foi reconhecida pelo sistema nervoso central dela, chegou no sangue através de uma cascata de hormônios e neurotransmissores, que passou pelo cordão umbilical e chegou até você no desenvolvimento fetal. E que interfere diretamente na vida adulta dos pacientes. Então, a acupuntura na inteligência emocional é um processo de transformação pessoal, intrapessoal e profissional, porque você vai levar isso para os seus pacientes também. Então por isso que eu falo que a acupuntura na inteligência emocional é a grande cereja do bolo da acupuntura. Por isso que eu quero explicar melhor a fundo como que funciona, o passo a passo exato de como você vai usar essa metodologia dentro da Semana da Acupuntura Emocional. Faça a sua inscrição e eu te vejo lá. Show? Pessoal, gostaram do caso clínico de hoje? Valeu a pena? Estou de volta com uns casos clínicos. Quem tiver casos clínicos aí, que queira que eu discuta, que eu queira que traga a minha visão aqui dessa forma, pode me chamar no direct que eu coloco vocês na lista aqui pra gente ir fazendo, tá? Parece que o Instagram voltou agora definitivamente a minha permissão para compartilhar as fotos das línguas, então fica mais fácil nós fazermos essas discussões. Beleza? Um grande abraço para vocês. Quinta-feira que vem estou aqui com mais um Café com Acupuntura. Amanhã às 8 horas da manhã estou aqui com o podcast Melhores Alunos. Incrível ter cada um de vocês aqui conosco, tá? Nélias, tive ótimos resultados com laser, maravilha, show de bola, tá? Estou fazendo então uma temporada de podcast Melhores Alunos aí. Vai ser incrível ter a participação de cada um de vocês também, tá? Um grande abraço, um excelente dia. Até amanhã no podcast, até quinta no Café com Acupuntura. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.